Olá, povo de Deus, graça e paz. Estamos aqui com a incumbência da ministração da palavra de Deus ao seu coração. Que o Eterno possa tocar profundamente através desta palavra em sua vida. E que possa ser assim um divisor de água, algo impactante, porque a palavra ela nos impacta, ela nos transforma. O Salmo de número 27, versículo 1 e 10, é o que nós queremos partilhar com vocês. Diz assim o texto sagrado: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O 10. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Glória a Deus. Como você tem lidado com esse período de isolamento social? Como você tem lidado nesse processo onde você está sendo obrigado a ficar longe de pessoas queridas, alguns longe do trabalho? Como você tem lidado com isso? Porque uma coisa é você tirar férias, ir para um lugar reservado, estar ali nesse processo de solicitude. Outra coisa é você ser obrigado a ficar em casa. Como você tem lidado com isso? O Salmo de número 27, ele nos atenta que o Senhor é aquele que ilumina as nossas vidas. Sabe, queridos, nesse período de isolamento social, as pessoas têm se mostrado quem realmente elas são. A verdade é essa, quem realmente elas são quando estão sozinhas. Quem elas realmente é onde não há mais essa possibilidade de ocultar. Eu costumo dizer que não tem como fugir de si mesmo, não é verdade? Então, queridos, está complicado para as pessoas lidar consigo mesmo nesse período de isolamento social. Passar muito tempo com o cônjuge, passar muito tempo com os filhos, e isso tem gerado muitas vezes transtorno. Algo que seria, nossa, que alegria, que felicidade, isso muitas vezes tem causado transtorno. Quando nós deparamos com o texto, nós podemos observar que é como se tivesse um olhar para, tira o olhar de si e transmite este olhar para aquele que pode iluminar as nossas vidas. Veja bem, o Senhor é a minha luz. Quantas pessoas descobriram agora que elas estão num processo de solidão? Que elas estão em um processo não só de isolamento social, mas elas já estavam nesse processo de solidão anteriormente. E esse processo tem causado dor, tem causado angústia. Esse processo tem deixado a pessoa decepcionada consigo mesma. E às vezes quer transferir isso para o outro, achando que a culpa é do outro. A culpa é da China, a culpa é do governo do nosso país, a culpa é do governador do estado, a culpa é do prefeito, e uma transferência de culpa que não acaba mais. A verdade é que ninguém está isento de sofrer determinadas situações, determinadas adversidades, ninguém está isento. E hoje, nesse processo de pandemia, nós podemos observar que não há diferença, é pobre, é rico, assim, não há diferença de classe social, não há diferença de raça, não há diferença, amados, de nível de intelectualidade, não há diferença. E quando nós olhamos, amados, e que este olhar está só em nós, nós começamos a observar que muitas vezes não conseguimos lidar com a gente mesmo. Sim, não conseguimos lidar porque muitas vezes o Todo-Poderoso não está sendo esse que está iluminando as nossas vidas. O salmista se viu em uma situação onde ele diz assim: olha, o Senhor é a minha luz.
Davi, este é um salmo de Davi, ele observou que a luz estava em Deus. As pessoas, na verdade, estão hoje, queridos, procurando iluminação, não é mesmo? Em outros lugares. As pessoas querem iluminar a sua alma, as pessoas querem iluminar o seu ser em outra coisa, pelo qual isso não vai trazer, amados, não vai trazer a luz para a sua vida. Você que está me assistindo, está me ouvindo, e se você se identifica, se isso faz sentido para você, queridos, receba Jesus como a luz da tua vida. Ele é o único que pode iluminar o seu caminho. Ele é o único que pode clarear a sua mente nesse período de escuridão, nesse período onde, na verdade, ficamos assim, o que fazer, não é verdade? Se é que pode-se dizer que estamos em uma situação, se na verdade podemos dizer que estamos em uma situação de impotência. A verdade é essa. O que se fazer, o que se pode fazer? Amados, e quando nós deparamos com um texto sagrado dizendo para nós, olha, Davi dizendo, o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, somente o Eterno pode lhe salvar. Somente o Eterno pode iluminar a sua vida. E amados, precisamos temer, você que já conhece a palavra, você que é cristão, queridos, eu confesso que eu fico perplexa com quantos irmãos e irmãs abandonando a fé nesse período porque não está indo à igreja, quantos irmãos e irmãs deixando de servir, deixando o caminho da eternidade, deixando o caminho do céu, queridos, amados, pelo fato de que está nesse processo de pandemia. Na verdade, nós só estamos revelando quem já éramos. A verdade é essa. O ser humano, por natureza, ele tem essa questão de aparentar, de querer transmitir, e quando ninguém está olhando, então eu posso fazer isso. Amados, nós observamos vários homens e mulheres na palavra de Deus que também viveram seus divãs, que também tiveram um período onde eles tiveram que olhar para si mesmo, amados, mas o Todo-Poderoso foi a luz da vida deles, do caminho deles. Amados, não retroceda, tome posição, nós estamos na verdade em combate, não podemos agora estar estagnados, estamos isolados socialmente sim, mas nós ainda precisamos, amados, guerrear, nós ainda precisamos lutar espiritualmente. Não baixe a guarda da oração, permaneça em oração, em nome de Jesus, que Ele é a luz da sua vida. Permaneça, queridos, você não está sozinho nessa batalha. Podemos observar, amados, Isaías 63, 3, dizendo para nós, eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Se o seu sangue salpicou nos meus vestidos e manchei toda a minha vestidura. Amados, o profeta, achando que estava só, queridos, foi desprezado o nosso Deus, deixado só para morrer na cruz. Quando fazemos assim, amados, uma exegese desse texto, está se referindo ao próprio Cristo, amados, depois onde foi ali morrer na cruz pela minha, pela sua vida. E ele sozinho ali, amados, naquele momento onde ele esteve no seu sofrimento por mim e por você. Queridos, ele não nos abandona. Deus ainda, queridos, lá em Gênesis 28:15, ele revelou a Jacó, quando ele estava naquele seu momento de solidão, Deus revelou-se a Jacó que ele não estava só na sua solidão,
Ele assegurou, amados, a Jacó que cuidaria deles. Gênesis 28:15, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Você acha realmente que está sozinho nessa? Você acha realmente que o Senhor o abandonou? Você acha realmente que ele não tem um plano de intervenção? Você acha realmente que, queridos, ele não está no seu barco, queridos? Ele só não estará se você não o convidar. Convide hoje ele para adentrar. Não fique nesse processo de solidão. Não fique nesse processo, queridos, afastado, amados, da comunhão. Nós vemos tantas pessoas hoje confundindo a comunhão, que acham que a comunhão é só estar junto, é só abraçar, é só beijar, é só tocar. Queridos, mesmo você na sua casa, pegue o seu telefone, compartilhe com o seu irmão, faça um momento de oração, seja via Skype, seja pelo celular, seja, queridos, a estratégia que o Senhor designar, mas entenda que comunhão não é, queridos, você está só junto, só nesse processo de ajuntamento. Assim como, queridos, o Todo-Poderoso, Ele também não nos abandonou. A comunhão ainda está a partir do momento que eu e você tomar a posição de manter-se ligado a Ele. Por que você está com medo? Por que você está aterrorizado? Por que você está perplexo se a palavra de Deus ela já encaminhava para todos os acontecimentos? Meu irmão, minha irmã, não tenha medo, tenha fé nesse processo, queridos, tenha fé nessa caminhada. Segundo 1 Reis 19, nós vamos deparar ainda, queridos, quando Elias perdeu-se ali o ânimo, ele mergulhou-se, queridos, ali em uma caverna, ele mergulhou em um processo de desânimo, de tristeza, de isolamento. Mas, amados, quando depois você lê na sua casa e abre a palavra de Deus, 1 Reis 19, 9 a 11, quando Deus, amados, depois visita, que fazes aqui, Elias? Deus disse, sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. O que você está fazendo, amados, nesse monte de cobertor? O que você está fazendo, entrando debaixo da cama? O que você está fazendo, queridos? Tome postura de homem e mulher de Deus e comece, amados, um processo de guerrear contra as astutas ciladas de Satanás. Comece, queridos, a lutar com as armas que a Bíblia nos ensina, aquilo pelo qual a palavra de Deus nos ensina. Comece a guerrear. Sabe, quando eu observo no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, as armaduras da fé, e aí o Senhor mandando colocar o capacete que Ele coloca sobre nossa cabeça, o capacete da salvação, queridos. Nesses dias difíceis, nós temos que proteger a nossa mente, sim, com o capacete da salvação, porque somos bombardeados com notícias, somos bombardeados, amados, com tantas coisas que às vezes a pessoa fica aterrorizada. Mas você que tem acesso a esta palavra, você não fique com medo, como diz o texto. Não tenha medo, amém? Se o Senhor é a minha luz, por que eu vou ter medo? Se o Senhor é aquele que ilumina a minha vida, por que eu vou temer? Queridos, não tenha medo, tenha fé no nome de Jesus. O Senhor não te deixa, Ele não te desampara. A palavra em Hebreus capítulo 13, versículo 5, amados,
ele diz para nós: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Você não está, amados, desamparado. Você não está desamparado. Mesmo diz o texto no Salmo 27, o 10 para nós, amados, porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Queridos, isso é tremendo. O Senhor, Ele está de braços abertos para te acolher. Ele não te desampara. Não precisa ficar aterrorizado, não. Tenha fé. Se posicione, toma postura de homem e mulher de oração. Comece, queridos, a guerrear contra a sua própria mente, sim, queridos. Comece a lutar. Sabe por que as pessoas estão entrando em ruínas, amados? Porque elas estão lidando com os sentimentos. Elas estão agindo pelo impulso da carne, pelo impulso dos seus sentimentos, quando na verdade deveria, queridos, era saber lidar com aquilo que o Eterno coloca como propósito sobre nossas vidas. E é a nossa mente, a nossa cabeça que deve guiar, não é o coração, não é a carne, não é o sentimento. Por isso, o Senhor nos manda colocar o capacete da salvação. Você está sendo guiado pelo quê? Pelo seu sentimento? Pela sua carne? Pelo seu desejo? Você está sendo guiado pelo quê? Que o Eterno ilumine o seu caminho. Mas para isso você precisa pedir: Pai, ilumina, seja a luz que ilumina o meu caminho, seja o meu guia, seja a minha fortaleza, como diz o versículo 2, querido. Ainda o Senhor é a minha fortaleza. Se você acha que está em situação de vulnerabilidade, é porque você não adentrou, é porque você não está olhando, amados, em um olhar mais amplo, queridos, porque não é só você, tá certo? Não é só você, mas que você, queridos, quando se fortalecer no Eterno, no Todo-Poderoso, aquele que pode, amados, nos fortalecer, aquele que pode nos reerguer, é o Todo-Poderoso. Quando em dificuldades, amados, as pessoas são deixadas a sós, seja uma situação de divórcio, seja por causa de uma viuvez, ou por abandono de pessoas, de amigos, queridos, o próprio Deus te preencherá. Amém? Tome posse desta palavra. O próprio Deus te preencherá. Quantas pessoas estão em busca de preenchimento nas coisas desta vida? Hoje foi como levar um tapa na cara na minha devocional pela manhã, que foi 1 Coríntios capítulo 15, queridos. E quando eu deparei com aquele versículo, amados, eu fiquei assim: Senhor, é como levar um tapa na cara. O versículo 19, capítulo 15, 19 de 1 Coríntios. Se a nossa esperança em Cristo limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A sua esperança está se limitando só aqui, só nas coisas desta vida? Então você é um infeliz. Porque, queridos, a nossa esperança não deve se basear só aqui nessa terra, só aqui nessa vida. A nossa esperança deve se basear no autor e consumador da nossa fé. Amados, não podemos estar em momento de pensar que nós estamos sozinhos. Não temas, amados, não temas, porque Deus está contigo.
Quando vamos a Jesus, Ele enche o nosso coração. Quando vamos a Ele, Ele nos enche com a sua glória, com a força do seu poder. Ele nos enche com a tua presença e Ele nos dá esperança, queridos. E não só aqui nesta vida, nesta terra, porque se nós pensarmos que é só isso, nós somos infelizes, amados. Amados, 2 Coríntios 6, 18 diz para nós: e eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Você não está sozinho. Como diz o texto de Salmo 27, mesmo que o pai, que a mãe abandona, ainda tem para nós Isaías 49, 15, queridos. Olha, mesmo que o pai abandona, que a mãe, mesmo que você está em uma situação pensando que está ali sozinho, na solidão, talvez você está vivendo um luto, talvez você está num processo de viuvez, talvez você está vivendo um processo, queridos, tão complicado. Eu digo a você, não, queridos, dizendo assim, que você não... a única coisa que eu quero dizer, amados, sem banalizar a sua dor, o seu sofrimento, não, entenda que não é isso, mas eu quero dizer, queridos, que independente do enfrentamento, o eterno, o todo-poderoso é aquele que te dá esperança, é aquele que pode te reerguer. Diz ainda Isaías 49, 15, amados, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não esquecerei de ti. Sabe, queridos, eu sou mãe e mãe não esquece do filho, está o tempo todo ligado, amados, em relação aos seus filhos, mas o texto diz, olha, mesmo que uma mãe esqueça do seu filho que ainda mama, queridos, o Senhor não esquecerá de ti. O Senhor está atento a tudo que se passa. O Senhor está atento à sua vida, ao seu sofrimento, à sua dor, à sua luta. O Senhor sabe, queridos, mas você precisa se posicionar. Venceremos essa solidão, amados. Nós precisamos nos posicionar, entender que o que nos preenche é o Todo-Poderoso. E aí nós vamos ter momentos a sós com Ele, com o Todo-Poderoso, e entender, queridos, e trocar a solidão pela solicitude. Sabe, a solidão é você estar entre muita gente, entre multidões, e mesmo assim você ainda se sente só. Sabe, você está no seu trabalho, ainda assim se sente só. Você está em reuniões familiares e mesmo assim se sente só. Você está, queridos, em momento, querido, com pessoas queridas e mesmo assim se sente só. E a solicitude, queridos, você ama estar a sós e principalmente com o seu Deus. Você ama este momento, esse encontro com você. Você ama este momento, você e Deus. Compreende, queridos? O Eterno, Ele quer que aproximemos dEle, porque Ele sim pode nos preencher. O Eterno quer que aproximemos dEle, para que a cada dia entendamos o propósito dEle em nossas vidas, o cumprimento daquilo que Ele designou para nós como missão sobre esta terra. Mas nós só vamos entender esse propósito quando nós nos aproximarmos dEle. Enquanto ficar choramingando, enquanto ficar, ai, todos me abandonaram, esqueceram de mim, por que você não pega você mesmo o celular e começa a ligar, a manter contato? Porque você, queridos, não tome a atitude de ligar para alguém, para estar em oração com aquela pessoa? Entenda, esse processo
amados, na sua vida. Entenda que o Eterno não te abandona. Entenda que Ele é aquele que te ajuda, mas para isso você precisa se esforçar. Foi isso que ele disse a Josué, capítulo 1, versículo 9, não é mesmo? Esforça-te, tenha bom ânimo. Se você não esforçar, você não vai sair dessa cama. Se você não se esforçar, você não vai sair desse divã. Se você não se esforçar, você não vai sair desse enfrentamento com os seus sentimentos. Mas tenha confiança no Eterno. Amém? Confiança na palavra, confiança na promessa de Deus para a sua vida. Coloque a sua fé em prática. É tempo de colocar a fé em prática. É tempo, queridos, de lutar sim contra os nossos próprios sentimentos. Quando nós nos encontramos nessa situação, queridos, onde nós nos vemos, onde temos que enfrentar a nós mesmos, nós precisamos nos esforçar e colocar a nossa fé em prática. É tempo de colocar a fé em prática. Seja destemido, seja ousado, e você verá o impossível de Deus na sua vida. O impossível acontecer na sua casa, na sua família. Mas se você, amados, é daquele que cruza os braços, fica esperando a banda passar, eu sinto muito, mas nós precisamos sair da zona de conforto, sabe? Precisamos sair da zona de conforto na nossa vida espiritual, precisamos sair da zona de conforto, desse processo de rotina que já estavam todos acostumados. Se você é daqueles que precisa de que alguém tem que colocar a mão na sua cabeça para que você se sinta bem, sinto muito, porque, amados, você pode aí na sua casa dobrar o seu joelho e orar. Você pode, queridos, assim, ter essa ligação com o Pai, aí mesmo na sua casa. Amados, adentre a presença do Pai. Deixe o Rei da Glória entrar na sua vida, na sua casa, na sua família. O texto sagrado que nós lemos de Salmo 27, o salmista dizendo para nós: olha, o Senhor é a minha luz. Ele é a luz que quer iluminar o seu caminho, a sua vida, a sua casa, a sua família. Basta você assim crer no nome de Jesus. Oremos a Deus que o Eterno possa continuar a ministrar sobre a sua vida em nome de Jesus. Senhor, neste momento nós oramos com cada vida, com cada irmão, cada irmã, cada um que tem acesso a este canal, ó Deus, que o Senhor possa operar grandiosamente, ó Deus. Eu sei que muitos estão passando situação adversa, ó Pai, não só pelo fato do Covid-19, mas alguns estão, ó Deus, num processo de solidão, num processo de luta, num processo, ó Deus, onde só esta pessoa sabe, porque o Senhor está falando com ela, mas o Senhor pode adentrar, iluminar este coração, esta vida, ó Pai. Por isso eu lhe peço neste momento, que o Senhor venha adentrando a este coração, venha, ó Pai Celestial, preenchendo, ó Deus, esta alma, tirando esta aflição de espírito, ó Pai, que o Senhor possa iluminar o coração desta pessoa que está vivendo um luto, que o Senhor possa iluminar, ó Deus, o coração desta pessoa que está, ó Deus, em luta, em embate consigo mesma, ó Pai, mas o Senhor, ó Deus, mesmo, ó Deus, que todos abandonem, o Senhor é aquele que não abandona. Por isso eu lhe peço, ó Deus, adentra, tome esta pessoa nos teus braços, ó Deus, dê o consolo, dê o fortalecimento, o revestimento, em nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Deus, crendo que
que o Senhor é aquele que faz acima das nossas expectativas. Porque o Senhor não faz naquilo que baseamos, ó Deus, mas o Senhor opera muito mais do que pedimos, do que pensamos. E graças a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Se você ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreva. E assim, amados, compartilhe esta mensagem com outras vidas. Assim, ó Pai, assim, irmãos, para que possa edificar a vida de outras pessoas também. Deus abençoe a sua vida. Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus.